Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cuidando de Você. E já chegamos à marca do 4º episódio. E foi um sucesso os últimos com a participação de vocês. Então nós queremos agradecer muito a toda a nossa população de Monte Carmelo, da região, todas as pessoas que estão entrando, comentando, participando. Como eu disse sempre, a intenção do nosso podcast é nessa era da informática, na era da informação, que nós temos muita desinformação. Então, nós criamos esse podcast para que a gente possa trazer profissionais competentes, profissionais sérios, profissionais renomados, para que possa trazer para você informações sérias sobre a saúde do nosso povo. E falar em seriedade em profissional sério, nós estamos aqui hoje recebendo nosso amigo Dr. Juliano Tomás. Seja bem-vindo, Dr. Juliano. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que acaba que é referente a todos nós, a todas as famílias, que é falar da saúde das nossas crianças. O Dr. Juliano é pediatra. Vou perguntar para ele agora, Dr. Juliano, qual que é a sua formação? Onde você formou? Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os internautas aí. Te parabenizar pelo podcast, uma inovação muito boa na área da saúde que vai levar informação para todo mundo aí. Então, eu vim para Monte Carmelo em 2003, eu formei em Montes Claros, em 2000 fiz pediatria em Uberaba e desde 2003 estou aqui em Monte Carmelo e na região, Então é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre pediatria, discutindo aí nesse bate-papo aí, levar informação para as mães aí. Isso aí. Pessoal, o Dr. Juliano tem um sobrenome que é um sobrenome de respeito. Tomás, ele é sobrinho do Dr. João, Dr. José Tomás, dois grandes médicos, doutor, como você, que cuidou muitos anos da saúde do nosso povo, eram médicos de referência que deixou um legado, doutor? Então, para manter esse sobrenome é difícil, porque eu já cheguei aqui em Monte Carmelo, minha inspiração era os dois, e também tem gente que não sabe, em Abadia dos Dourados tem o Dr. José Lemes, que é o outro sobrenome, médico também da região lá. Então, quando eu vim para cá, para manter esse sobrenome, não era fácil, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, tenta passar para a população aí, trabalhando dia a dia, para levar informação e dar o nosso melhor possível do dia a dia, Mas com certeza, doutor, você está honrando esses dois sobrenomes. Um abraço também para o nosso amigo Zé Lemes, lá da nossa querida Abadia dos Dourados, o Vanderlei, o ex-prefeito também, que é seu tio, não é isso? Meu tio. Um abraço também, nosso amigo Vanderlei. E vamos em frente, doutor? Nós temos muito assunto, Inicialmente quero falar para vocês que nós vamos inovar nesse episódio. Nós vamos, como é um assunto muito importante, as pessoas têm muitas dúvidas sobre a pediatria, durante o programa você pode enviar as perguntas que no meio do programa, mais ou menos a hora que der meia hora, nós vamos parar e responder algumas perguntas, doutor, porque vai ser um assunto, nós vamos receber uma aula aqui hoje do doutor Juliano. Pelo que eu já conversei com ele aqui nos bastidores, vocês vão ver que aula que nós vamos receber aqui hoje. Doutor, e quando a gente fala de pediatria, quando a gente fala de crianças, hoje cada vez mais a população tem crescendo, vem crescendo muito, a nossa cidade cresceu muito, o nosso serviço público de saúde evoluiu, tanto o público quanto o particular. Eu falo que a medicina no século XXI ela teve um avanço enorme, Com certeza. Mas esses profissionais de renome, a experiência que você tem, é que agrega nesse atendimento que nós temos, Hoje, por exemplo, nós temos o Dr. Juliano, que é o nosso médico pediatra, atendendo lá na ponta, lá nos PSFs, junto com o médico lá que atende a nossa população. Essa criação de vínculo, doutor, isso faz a diferença no atendimento, não faz? Muito importante o médico no posto de saúde, na prevenção, porque a medicina você tem que prevenir, para desafogar o pronto-socorro, Então, orientações com relação à alimentação, prática de esporte, sono, Você vai prevenir várias doenças, Então, foi muito importante o pediatra estar nos postinhos, E facilita para a mãe também ter que deslocar para outros locais, já está no bairro, Exatamente. Às vezes pegar um ônibus, pegar uma condição fica mais difícil, Então acho que para a mãe facilitou bastante, E até para você como profissional, doutor, você passa a conhecer mais a família, conhecer mais a mãe, como que a criança é cuidada, tratada, Esse estreitamento aí é muito bom. Você vai saber de tudo da família já, Com certeza. Bem mais fácil. Doutor, vamos começar os tópicos aqui. Tem um aqui que é interessante.
cuidados básicos com a saúde infantil. Eu gostaria que você, como pediatra, desse essa introdução para que as nossas mães que estão lá nos assistindo, que têm muita dúvida na criação dos filhos, né, esses cuidados básicos com a saúde infantil, para que você possa explanar o que seriam esses cuidados básicos, o que a mãe tem que observar, o que o pai pode ajudar dentro dessa criação, né, principalmente nos primeiros anos de vida das crianças. Então, a saúde da criança começa lá na gestação, né? Então, a mãe fazendo um pré-natal adequado, né? A alimentação da mãe vai influenciar no bebê. Se a mãe come muito ultraprocessados, alimentos à base de industrializados, vai refletir na saúde do bebê. Se a mãe usa droga, usa álcool, o uso de medicamento em excesso vai refletir no crescimento do bebê, né? Então, essa fase inicial da gestação já começa aí. A mãe fazer um pré-natal adequado, tem os suplementos, as vitaminas que ela tem que tomar, que o ginecologista vai passar, já começa ali. Tem um parto adequado, de preferência o parto normal. Lógico que às vezes não tem jeito, mas o parto normal, a criança vai passar no canal de parto, já vai ter contato com as bactérias boas da mãe, já vai desenvolver a microbiota da pele, do intestino, já é tudo. Isso já vai ajudar na criança, na prevenção das doenças, né? Já vai ajudar ali. Que interessante, hein? Então, quer dizer, a saúde da criança começa pela mãe, né? Começa pela mãe. Então, olha para vocês verem o que o doutor Juliano falou aqui. Vamos começar aqui, alimentação. Então, tudo que a mãe come, doutor, repassa para o filho. Repassa. Né? Então, quando a gente fala desses produtos hoje ultraprocessados, que hoje é a correria, fast food, o fast food, a vida né, doutor? moderna. Então, isso influencia. Influencia, né? Tudo passa pelo cordão umbilical. Quando a mãe usa droga, que a natureza é muito sábia. Se ela usa droga, o cordão umbilical vai fazer uma vasoconstricção. Vai fechar, por quê? Para a droga não passar, para o cigarro não passar ali, qualquer substância tóxica. Aí o que vai acontecer? Ela vai fazer uma vasoconstricção, não vai passar nutrientes para o bebê. Então, a mãe que fuma, que usa droga, o bebê nasce com baixo peso, nasce com aspecto envelhecido, né? E já nasce com a imunidade deficitária. Então, já começa dali. Olha pra você ver, gente. Olha que interessante. O excesso de medicamentos, né? Às vezes a mãe toma muito remédio, também influencia, né? E o álcool, doutor, influencia? Muito, bastante, né? Um dos piores também. Tudo que a mãe usar de medicamento, de alimentação e até assim, ter uma gestação mais tranquila, né? Os conflitos com a mãe, com o esposo, com a família pode influenciar também no o excesso do estresse, do nervosismo, né? A mãe que é sedentária também influencia na saúde do bebê. A mãe que pratica uma atividade física vai refletir melhor na saúde do bebê. Então, a gente tem que focar lá na gestação, né? E não é só a gente preocupa muito com medicamento, com droga, mas a alimentação hoje tem estudos que falam que às vezes até o aumento de casos de autismo pode estar relacionado alimentação, uso de agrotóxico, né, que consome muito esses produtos aí, tem estudos já que estão em andamento que pode estar relacionado com o aumento de casos de autismo, né? Tá vendo, pessoal? Vai ter muito assunto aqui importante, isso é um tema de muita dúvida que hoje nós temos, todos nós, né, a nossa população tem que é em relação ao autismo, né? Então, mamãe, você que está nos assistindo do nosso lado, né, do lado de lá, se você quer ter uma criança saudável, quer ter uma gestação tranquila, né, começa por você, para que você possa mudar a sua rotina de vida, ter uma alimentação. Os 4 pilares: alimentação, a suplementação com as vitaminas, um sono tranquilo, reparador, né? E ter prazer na vida também, fazer o que gosta, né? Doutor, o senhor falou interessante dessa questão de suplementação, né? No caso, a criança que está lá no ventre da mãe. A suplementação da mãe, da gestante, ela é importante e quais são esses suplementos e de que forma que ela vai fazer a suplementação? Então, além da alimentação saudável à base de fruta, verduras, né, alimentação mais saudável, a ginecologista vai passar alguns suplementos, medicamentos, ferro, vitamina D, hoje está muito também que ajuda muito o ômega 3, né? Então, além da nutrição, essa suplementação. E aí, de acordo com os exames, o ginecologista vai ver ácido fólico, né? Que vão tudo interferir na gestação, né? Então, por isso que é importante você, gestante,
ter uma gravidez planejada, nós falamos isso no nosso podcast pré-natal anterior, agora nas né, com a doutora policlínicas. Jéssica. Exatamente, nós estamos levando agora, né, a médica que tem especialidade em ginecologista para lá, já tem as outras nossas obstetras que atendem também, né? Nutricionista, né, importante. Exatamente, então procure o atendimento, né, ter uma gravidez planejada, né, doutor, para que não corra nenhum transtorno durante essa gestação, né? Porque ainda, né, existe muitas mães que chegam lá no final da gestação e vai ter problema, né, doutor? Com certeza. Então, assim, a gente fala para a criança ser saudável, a gente fala os 1000 dias. São os 9 meses da gestação, o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. Se você somar os 9 meses da gestação, o primeiro ano e o segundo, vai dar 1000 dias. O que é importante? Se você focar nesses pilares de sono, alimentação saudável, atividade física e suplementação, isso aí vai refletir para o resto da vida da criança. Criança que alimenta adequadamente até os 2 anos, que não toma refrigerante, bolacha, biscoito, produtos à base de farinha de trigo branca, ultraprocessados, e tem uma rotina de atividade física e de sono, ela vai ser saudável para o resto da vida. Vai criar o hábito saudável. Então, na gestação, primeiro e segundo ano de vida, é o principal para você ter repercutindo pela vida toda, né? Doutor, quando o senhor fala do sono, é interessante que às vezes nós não damos muita atenção para isso, né? Não. Nós não damos muita atenção para o sono. A gente acha que vai ali, dorme poucas horas, acorda no outro dia, e hoje a rotina de todos nós é muito desgastante, né? O que seria sono de qualidade? O que você recomenda para essas mamães que estão lá, ou futuras mamães, em relação ao sono? O sono, você começa fazendo a higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? Você criar uma rotina desde o bebezinho, para que ele tenha um sono reparador. Então, tem que ter um ambiente tranquilo, sem barulho, com baixa luminosidade, né? A temperatura do quarto influencia. Se tiver muito frio, o bebê não vai dormir direito. Se tiver muito calor, não vai dormir direito. Antigamente, o pessoal embrulhava muito criança. Isso é mito, doutor? Isso vai dar um corte, Maurinho. Interessante, ó. Vamos lá, o pessoal é curioso nessas coisas. Doutor, a criança nasceu, tá ali, vamos já pensar que nós estamos com um bebezinho recém-nascido. Aí a mãe tem aquele instinto natural da superproteção. Precisa embrulhar a criança naquele tanto de coberta, aquele tanto de roupa? Não precisa, né? A criança é como se fosse o adulto. O dia que está mais quente, você põe menos roupa. O dia que tá mais frio, você já agasalha mais a criança, né? Então, assim... O vento adoece, doutor? Falar muito isso. Ó, não sai no vento frio não que você vai adoecer. Então, tem uma teoria que fala a teoria da higiene. Quanto mais a criança tem contato com a natureza, pé no chão, brincar, correr, ela vai ter menos alergia. Geralmente, o primeiro filho, a mãe é super protetora, é a criança que tem chance de ter mais alergia. Não põe a criança no chão, não põe na natureza, né? Então ele precisa brincar, correr, ter contato com a natureza, né? Isso é importante. O sistema imunológico dele não está em fase de maturação para não diminuir as alergias, né, no futuro, né? Interessante, pessoal. E o Dr. Juliano, né? Além de ser pediatra, ele tem especialização também no tratamento das alergias, não é isso, doutor? Tem. Como é que você partiu por esse lado das alergias? Então, eu comecei a fazer alergia por mim mesmo, que eu tenho quase todas as alergias. Eu tenho asma, eu tenho alergia alimentar com camarão, eu tenho rinite alérgica. Aí, para mim entender, eu comecei a despertar por esse lado. E depois, a gente tratando da gente, você consegue ajudar as outras pessoas, né? E hoje, graças a Deus, eu ajudo aí adultos, crianças, né? Porque a alergia, geralmente, a maioria não tem cura, mas tem um controle adequado, né? Você faz o controle ambiental, tratamento com vacinas, né? Ou alguns medicamentos, né? Olha, você vê, então, comecei a fazer por minha causa. Tô até com a bombinha aqui do lado, ó, de asma, né? Se precisar, já tá aí, né, doutor? Chuva aí que subiu esse mormaço, então as crises aumentam, né? Olha, você vê, pessoal. Então, a alergia faz parte, né? Então, isso aí, existe essas formas que o doutor diz, lá desde o parto, né? A mulher, se ela puder escolher o parto normal, interessante, parto normal, né? ajuda. Assim, o principal, acho, desse podcast, a gente fala do leite materno. Que nós vamos entrar nessa parte agora, doutor. Doutor, ele quer falar dessa questão. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, lá em 2017, nós fizemos um trabalho com o doutor Juliano, nós convidamos ele, porque nós vimos, doutor, em Monte Carmelo, um aumento grande demais de mães que batiam a porta da prefeitura, que batiam a porta da Secretaria de Saúde, na nossa farmacinha,
com a receitinha querendo pegar o suplemento, aqueles famosos leites, né, comerciais que tem aí. Nós não vamos falar a marca aqui, né, porque depois pode complicar, mas vários nomes de leites aí que supostamente, né, substituiria a questão da amamentação. Então, o que nós vimos? Uma curva que, ó, a amamentação, né, materna diminuindo demais e o consumo, né, desses suplementos só crescendo. Ah, o meu filho tem alergia com leite, o meu filho não pode amamentar, o meu filho está com diarreia, o meu filho está vomitando, então ele não pode nem o leite materno e nem o leite normal. Então aumentou muito. O doutor Juliano veio, né, justamente para trazer o que? Essa orientação para as mães, que ele vai dizer agora para vocês, doutor, esses leites que a gente chama, substitui o leite materno? Não substitui e nunca vai substituir, porque o leite materno, ele tem tudo que a criança precisa, é o melhor alimento que tem. Ele tem água, então a criança não precisa de tomar água quando está amamentando, ele já hidrata. Ele tem vitaminas, ele tem carboidratos, ele tem proteína que vai formar a estrutura da célula, ele tem a lactose, que é açúcar do leite, né, que vai dar energia para o bebê. Ele tem gordura boa que vai atuar no cérebro do bebê, atuando na formação. E a principal coisa que o leite materno tem que os outros não têm são as imunoglobulinas. O que é isso? É uma vacina. Na verdade é um soro que ele já está pronto para atuar. Quando você é picado de cobra, você toma o soro ali, já combate o veneno na hora. A mãe passa para o bebê, através do leite materno, as imunoglobulinas dela. Tudo que ela tomou de vacina durante a gestação, ou que ela foi adquirindo imunidade, vai passar para o leite. Então, a proteção natural, é um soro natural ali que o bebê tem. Então, esses outros leites nunca vão chegar até todos esses... nem chegar perto, né, do leite materno, né, não doutor? chega perto. A criança que mama no peito, ela vai adoecer menos, a chance de ter alergia é bem menor, porque as outras proteínas são maiores, aquilo ali, o sistema imunológico está amadurecendo, ele acha que é coisa estranha para o organismo, começa a dar alergia contra esse leite, né? O leite de vaca, por exemplo, tem muita caseína, que é uma proteína que inflama, né? A proporção dessas vitaminas é diferente. No leite de vaca tem muito mais caseína, que é uma proteína que inflama. No leite materno tem pouquinha caseína. Essas fórmulas tentam chegar perto, mas não consegue, né? Tá vendo, pessoal? Então, a responsabilidade nossa, né, doutor? Então, além disso, a criança que mama no peito, a musculatura da face dela desenvolve melhor, que já vai ser bom quando ela for entrar na introdução alimentar, ela vai ter uma musculatura melhor, até a questão da fala, a criança que mama no peito vai melhorar a questão da fala, né? Vai tendência a não ter dificuldade na fala. O contato da mãe com o bebê desenvolve um vínculo, né, de proteção, né, esse vínculo de amor, né? Então, o leite materno e tem as vantagens para a mãe também. O bebê que mama no peito, a mãe tem um risco menor de ter câncer de mama, de colo de útero. Quando ele suga ali, ele está estimulando hormônios na mãe. Então, ele favorece tanto o bebê quanto a mãe. Pessoal, então, assim, mas que aula que nós estamos tendo aqui. Isso aqui que eu estou falando, tem milhares de... Se a gente for ficar falando de leite aqui... um podcast inteiro só do leite, doutor. Só do leite. Então, assim, se a mãe focar em leite materno, exclusivo até o 6º mês de vida, não precisa dar mais nada. Até o 6º mês de vida. Olha, pessoal, interessante. Ó, então, olha para vocês verem a importância desse alimento sagrado, né? Sagrado, é de graça. Um alimento sagrado, né? De graça. Doutor, e toda mulher, vamos pegar uma proporção, de cada 10 mulheres, quantas que a criança nasce e ela não vai ter condição de amamentar, mais ou menos, por alto? Ou todas têm condição de amamentar? Um ou outro que vai ter um probleminha que vai atrapalhar a amamentação? Então, a amamentação não é fácil, é um desafio, porque a gestante já está cansada da gestação, né? Aumentou o peso, a dificuldade para respirar, né? Vai ter privação de sono, que no primeiro mês a criança mama quase que de 2 em 2 horas. Então, ela vai ter que ter um apoio da rede familiar, né? Do pai estar ali junto também, ajudando, né? Então não é fácil. Então, assim, a maioria das crianças consegue amamentar. Uma ou outra vai ter a língua presa, vai ter uma dificuldade para amamentar, ou o bico do peito da mãe é muito grosso, ou invertido para dentro. Mas, assim, se a mãe insistir, de cada 10 mães, umas 8 vão conseguir amamentar, né? E é lógico que o pediatra vai avaliar, né? O neném, desde o início, ele pode ter um torcicolo no pescoço, às vezes
tem dificuldade para mamar, a linguinha presa, às vezes já vai dar o pique ali para facilitar a mamada, né? E se a mãe não conseguir amamentar, ela vai ordenhar. É preferível ela ordenhar o leite, dar um copinho, né, do que dar a fórmula, né? Olha aí, pessoal, então assim depende da mamãe querer amamentar, né, doutor? Insistir na amamentação. Não é fácil, tem privação de sono, né? Tem que ter uma rede familiar para ajudar, né? E quando o neném nasce, todo mundo foca no neném, esquece da mãe, né? Exatamente. Então, coitada da mãe tá lá sofrendo, né? Então o pai tem que ajudar, né? Você, papai que tá aí, ajudar a pegar o neném, né? Pegar o neném para a mãe descansar, né? E o que vai fazer a mãe produzir mais leite? Tomar muito líquido, né? Tem algumas vitaminas que o ginecologista ou pediatra pode passar, né? Então tem que insistir, né? Porque o bebê ele nasce, ele não sabe mamar, ele vai aprender. E a mãe mãe de primeira viagem, não sabe amamentar, então já começa ali a dificuldade. Então o bebê ele tem que pegar todo o bico do peito. Se ele pegar só a parte do início do bico do peito aqui, vai dar fissura na mãe, né? Então, por isso que é importante na sala de parto ali a enfermeira orientar a mãe, né? No pré-natal ela já tem essas informações. E isso é o que a gente chama de puericultura, doutor? Também, na puericultura. Quando o neném nasce, o pediatra ali já tem algumas informações, mas na sala de parto ali, quando acabou de o neném nascer, a enfermeira já ajuda, o pediatra que está na sala de parto já passa essas orientações e tem profissionais especializados em amamentação, que dá consultoria em amamentação. Olha para você ver. Então, mamães que estão nos assistindo, a responsabilidade nossa é muito grande, né? Muito grande. Principalmente de você, do papai que está nos assistindo, né? Estimular, né? Dar esse apoio para a mãe, porque é um alimento universal, gratuito e que só traz benefícios, sagrado, né? Olha para vocês verem, é um alimento sagrado. Nós tivemos uma aula aqui de aleitamento materno, né? Então, em casos extremos, nas exceções, no caso é de que uma o alergia, pediatra... né? Exatamente. Então, doutor, existe, por exemplo, alguma criança que tem resistência ao leite materno? É uma pergunta boba que eu estou te fazendo. Mas, por exemplo, tem criança que tem alergia ao leite materno? Não. Então, não tem desculpa para não amamentar, né, doutor? O seguinte, a mãe consome produtos de leite derivados, esses produtos, essas proteínas passam pelo leite e irritam o intestino do bebê, que é a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. É o que a mãe consome, ela tem que parar de consumir leite e derivados, né? Nesses casos específicos. Né? Mas alergia ao leite não existe. Né? Olha para você ver, doutor. Então é um desafio, né? A amamentação, desafio. Né? Não é simplesmente ir lá e amamentar. Então é um desafio, mas depende da mãe querer, né? Da família, da mãe, né? ajudar o pai, né? Exatamente. Então, pessoal, esses leites aí que tem, existe, o SUS fornece, né? Os suplementos, inclusive. Casos de alergia. Doutor, e quando que começa a surgir essas primeiras alergias na criança? Que surge muita dúvida. Eu vejo muito lá no pronto-socorro, às vezes as mamães chegam lá com a criança, nossa, meu filho está todo empolado, o meu filho está gripado, meu filho está dando muita diarreia, né? O que que leva a essas primeiras alergias, né? Que tem levado muito essas crianças hoje cada vez mais aos consultórios e principalmente aos pronto-atendimentos. Então a alergia começa pela imaturidade do bebê. O sistema imunológico dele está sendo formado agora. Então alguns bebês reconhecem algumas proteínas que acham que não é normal ali da alimentação dele e começa a ter alergia. Então começa a ter diarreia recorrente, às vezes uma raginha de sangue nas fezes, às vezes um muco, um catarro. Às vezes a criança não está ganhando peso, né? Tem que prevenir, já tem que começar a observar. Criança que chora o dia todo, né? Está incomodada ali, pode estar irritando, começando uma alergia. A mais frequente é a APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que esses outros leites é tudo baseado em leite de vaca. Eles são leites tratados, né? Que tentam chegar ao leite materno, né? Então, pela imaturidade do sistema imunológico, a criança começa a dar esses sintomas de alergia. Tem umas que atacam só o intestino, né, que a gente fala que você faz o exame de sangue e não dá nada, mas a criança tem um problema. Tem uma que ataca o intestino e a pele, que a IgE é mediada. Você faz o exame de sangue de IgE, aí está alterado, mas ela dá sintomas na pele. É urticária, prurido, né? E quando que a mãe deve preocupar com isso, doutor? Vamos lá entrar nessa parte agora já do início das doenças, né? A criança ficou empolada ou às vezes teve essas manchinhas na pele, mas dentro de 2, 3 dias sumiu, ela tem que procurar, não precisa. Quais são os casos assim que ela tem que procurar o pediatra mesmo? Passou de uma semana aí, a criança está sempre com diarreia, já é um sinal que pode ser a PLV, né?
raginha de sangue nas fezes não é normal, né? E ficar sempre repetindo uma assadura que não melhora. A mãe já tratou, passou pomada, aquela assadura que está recorrente. Aí, nesse caso, tem que procurar o pediatra. Tem que procurar o pediatra. A criança não está ganhando peso, é lógico que ele vai avaliar várias coisas. Vai olhar a linguinha, se está mamando, se tem um torcicolo no pescoço, que atrapalha ele a mamar. A criança não está ganhando peso, pode ser a PLV também, né? Interessante. E outra coisa, doutor, uma coisa que nós percebemos muito, inclusive aqui, o dia que eu postei do podcast, a gente já começa a receber algumas perguntas, né? Então, tem algumas mães perguntando aqui para nós aqui, por exemplo, a questão da febre, né? A criança recém-nascida, criança com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Deu uma febre, da noite para o dia, né? Aí dá aquela febre de 37, de 38 graus. A mãe deve fazer o que nesse primeiro contato que ela teve com a febre? Porque a mãe às vezes assusta, né? Aí o que é a primeira reação que a mãe tem? Vou correr para o pronto-socorro, vou correr para o PSF, vou levar no médico. Quais que são os casos que a criança deu febre, né? Que é os maiores casos que chega pelo menos para nós do pronto-socorro, que a mãe tem que correr atrás do médico? O recém-nascido sempre tem que procurar rápido, porque febre pode ser muita coisa. Então, assim, o recém-nascido deu febre, você já tem que levar de imediato, não pode esperar. As crianças menores de 6 meses, de 2 anos, essas você tem que ter um maior cuidado. Deu febre, já não esperar muito. Primeira coisa, abaixar a febre, porque às vezes a mãe sai correndo com a febre alta, a criança pode ter crise convulsiva por causa da febre, né? Então, a primeira coisa é abaixar a febre. Dá ali o analgésico, né? Um antitérmico, um paracetamol, uma dipirona. Às vezes dá um banhozinho morno, né? Tem criança que dá febre, às vezes, porque está desidratada, às vezes não está mamando direito, né? Recém-nascido, então, às vezes até oferecer um pouquinho de água, nesse caso, pode ajudar a baixar a febre. Então, recém-nascido e criança abaixo de 2 anos, sempre está levando o médico mais rápido. Pessoal, vou até pedir o doutor Juliano para repetir isso aqui, doutor, e só vai falar para essas mamães lá. Então, mamãe, a criança teve sinal de febre, você notou que ela esquentou, os sintomas naturais, mediu ali com o termômetro. Doutor, o que a mãe então deve fazer? Olha para você ver. Então, não espera chegar lá no pronto-socorro, no consultório do pediatra. A mamãe já pode fazer um trabalho preventivo ali em casa, não é isso, doutor? Pode. Ela já dá o antitérmico, né? O paracetamol, a dipirona que o pediatra vai passar. Abaixar essa febre primeiro para depois ir, né? Porque às vezes ela sai correndo ali, não abaixa a febre, tem o risco de dar crise convulsiva por causa de febre. Ela pode acontecer do recém-nascido até mais ou menos 5 anos de idade. Nessa faixa etária, quando a febre sobe rápido demais ou quando ela está muito alta, pela uma imaturidade do cérebro, pode ter convulsão febril. Então, ela tem que baixar a febre primeiro, dá o antitérmico, prepara tudo ali e vai para o pronto-socorro. Se for bebezinho recém-nascido, abaixo de 2 anos, qualquer febre tem que olhar. Criança maior, aí você vai ver o que? A febre alta, 39 graus, você já tem que ficar mais preocupado. Uma febre que você deu o analgésico, o antitérmico, ela não abaixou, ou ela está vindo com frequência, você deu o antitérmico agora, daqui 3 horas já está vindo de novo. É uma febre que você tem que preocupar, né? Quando passa a febre, você observar a criança. A criança que passou a febre, ela está brincando, está correndo, você fica mais tranquilo. Abaixou a febre, a criança ainda está prostadinha, não está no normal dela. Aí já preocupa, criança, né? Já tem que preocupar. A febre faz parte da rotina, então, da criança, tem né? Febre que você não precisa preocupar muito. Uma febre persistente que passou 2, 3, 4 dias aí. E uma dúvida, doutor, interessante, que o senhor atende lá no PSF, né? E atende lá na sua clínica particular. O que acontece? Às vezes nós não temos aquele pediatra ali de pronto, né? O médico do PSF, ele pode atender a criança? Ele é preparado para isso? Muito preparado, né? Porque isso aqui, pessoal, é uma dúvida que... Paulo, eu quero constar com o pediatra, mas nem sempre pela agenda, corrido, né, do pediatra, se não tem ele ali de plantão no PSF. Então, os nossos médicos do PSF têm capacidade para atender essas crianças, doutor? São capacitados, né? Sabem tratar a maioria das doenças pediátricas, eles sabem... são muito capacitados, né? Então... Pode, com certeza, ir no clínico primeiro, fazer uma avaliação. Se ele achar que é necessário para o pediatra, ele vai passar. Se ele falar, não, eu resolvo aqui, ele mesmo vai resolver. A maioria das
os problemas ele vai resolver também, né? Então isso aí já tranquiliza muitas nossas mamães, né? Porque ela chega lá, não, quero consultar com o pediatra. Nós temos lá, o doutor Juliano tá lá no PSF, é marcada a hora, né, doutor, certinho, né, para dar conduta desses casos, né? Então é interessante, ó, pessoal. Às vezes então passa no médico PSF primeiro, abaixa a febre, ele vai ver uma hipótese diagnóstica, se ele achar que ele resolve, a maioria dos casos ele resolve, se ele achar que não, ele vai encaminhar para o pediatra, né? ótimo, muito então, bom. Não precisa sempre ir no pediatra, não. Perguntas? Então vamos olhar aqui, doutor. Já chegou a pergunta. Eu falei que ia ser um sucesso o podcast. Nós temos que aproveitar o doutor Juliano aqui, porque eu vou te falar, um profissional igual esse, nós temos que valorizar, né? Tem muita pergunta boa aqui, doutor. Então nós já vamos entrar nessa parte das principais doenças que comete, né, as crianças, os recém-nascidos, né? Tem um aqui falando, ama esse doutor abadiense nato, ó. A Andréia tá te mandando um abraço, doutor. Abraço aí pra Andréia. Só elogios para você aqui, doutor, ó. Olha que interessante essa pergunta, Lorena. Doutor Juliano, a partir de quantos meses pode fazer a limpeza nasal com soro? Essa é uma dúvida frequente, doutor. Então, se você pegar o recém-nascido, ele respira, qualquer obstrução nasal que ele tiver, ele já vai sentir um desconforto. O narizinho do bebê é bem fechadinho, né? Então sempre fica um ronquinho de transmissão. Então é indicado o soro, o sprayzinho, antes de toda a mamada, para você limpar o narizinho. A lavagem nasal já quando está aquele catarro, secreção mais espessa, aí, porque aquilo ali vai grudar, então aí você já precisa fazer a lavagem, que faz com a seringa, né? Mas assim, desde bebezinho novo você pode fazer com a quantidade adequada de soro, né, na seringa, sem ter uma intensidade muito forte. Então a lavagem nasal quando tiver um resfriado mais forte com secreção, e a limpeza com soro sempre antes das mamadas, a mãe já pode bater ali, que vai facilitar para o bebê mamar. Meia hora antes de mamar, bate o soro ali. Tem vários, né, marcas, né? Olha para você ver, eu não sabia disso, doutor. A lavagem é muito importante quando tem secreção. Olha para você ver. Às vezes o fato só de você lavar o nariz, a gripe já melhora. Às vezes nem precisa tomar muito remédio, lavando o nariz com frequência, né? Olha, quando pessoal, a importância da lavagem nasal, então. Excelente pergunta aqui da Lorena, né? Às vezes as mães ficam com dificuldade, né? Tem vídeos explicativos na internet, né? A criança tem que estar com o estômago mais vazio, ligeiramente inclinada para frente, né? Quantidade certa de soro, para cada idade tem uma quantidade certa que o médico vai prescrever. Aqueles sprayzinhos mesmo que a gente faz, né, doutor? O sprayzinho é só limpeza. Só limpeza. A lavagem nasal existe ela com a seringa e umas garrafinhas. Interessante. Você vai pressionar uma alta pressão que vai tirar toda aquela secreção. E não faz o neném engasgar, não? Se ele tiver com o estômago vazio, né, e você saber a técnica correta, alguns podem até engasgar, mas a maioria não vai ter nada. Né? Olha, doutor, então outra pergunta interessante aqui da Lu. Queria saber se realmente devemos deixar o bebê dormir de barriga para cima. Como que tem que ser o sono dessa criança, doutor? Então, o bebezinho é recomendado dormir de barriga para cima, porque o bebê que fica de barriguinha para baixo, a chance de ter uma morte súbita é maior, que atrapalha que expandir o tórax na respiração. De lado, às vezes ele pode escorregar e virar à noite, a mãe não percebe. Então, realmente é de barriguinha para cima. Os estudos comprovam que acontece menos acidentes de barriguinha para cima. A mãe fica preocupada, mas se ele vomitar, desde novinho já tem reflexo, ele já vai jogar aquilo ali para fora, né? E no primeiro mês de vida, a criança, o ideal é dormir no berço do lado da mãe, né? Para estar monitorizando, né? Mas que no berço, não na cama. Outra pergunta que está aqui, doutor. Não na cama. Eu devo colocar a criança para dormir comigo na cama ou no berço? Não, no berço. Porque às vezes a mãe está cansada, dorme, vai virar ali. Tem casos que a mãe até sufoca o bebê. Inconscientemente ela está cansada, vira ali. E o bebê ele tem que dormir no berço. Já tem que começar a criar autonomia para a criança desde que nasce, né? Tá ali no cantinho dele, cama. né? Chorou, só acalma lá, não precisa ficar pegando à noite, né? Se acalma ali, porque às vezes chorou a mãe já pega. Aí acabou. Então você já tem que, desde o princípio, já fazer essa rotina. O bebê chorou, você acalma ele ali. Se ele continuar chorando e não melhorar, aí você pega, né? Para ver o que está acontecendo, né? Interessante. Tem outra pergunta da Lu aqui, ó. É verdade que o leite da mãe, é um tema que o senhor gosta muito, doutor, ó, do leite. É verdade que o leite da mãe, depois de 6 meses, não tem mais vitamina para criança? Então, o leite, ele tem algumas fases. Nos primeiros 5 dias de vida é o colostro. Aquele leite que está com as defesas, mais amarelado, mais encorpado. Depois, próximo dos 15 dias de vida,
já é um leite que ele já fica mais branquiçado, é um leite de transição, né? Até chegar o leite maduro, que é depois dos 30 dias, aí já é um leite maduro. À medida que vai passando o tempo, vai diminuindo as vitaminas. Então, depois de 6 meses, já reduz bem a quantidade de vitaminas, né? Mas assim, se a mãe puder continuar amamentando até os 2 anos, é melhor. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza amamentação até 2 anos, mas principalmente até o 6º mês. Então, se ela conseguir pelo menos até o 6º mês, já está de bom tamanho. Porque é difícil também de amamentação assim, a longo tempo, né? Mas tem mãe que consegue, tem mãe que amamenta até 1 ano, 2 anos, né? Porque a criança e não daí tem pra problema, frente, doutor. então ela precisa comer também. Depois de 6 meses já tem que ter introdução alimentar. Aí nós já vamos Porque se entrar ficar aqui só agora no leite, mesmo nesse aí item. já falta nutrientes. Aí né? já falta, né? Falta. A Márcia está perguntando aqui, Márcia Aparecida Costa de Oliveira. Quando a mãe vai amamentar no peito, né? Tem que limpar antes para dar o peito para a criança? Pode higienizar, não precisa limpar muito, não. Higienização porque se você ficar higienizando demais, o que acontece? Se já tiver alguma fissura ali começando, pode até piorar, né? Higienização básica, assim, não precisa limpar muito, não. A limpeza superficialmente só. Entendi. Outra coisa que está perguntando aqui, doutor, sobre as doenças também que atacam as crianças muito, está perguntando aqui o Edmar, perguntando, doutor Juliano, a bronquite que ataca muitas crianças é a mesma coisa que asma? Então, o nome bronquite e asma é a mesma coisa, porque antigamente você falava asma, assustava a pessoa. Então, às vezes o médico falava bronquite. Então, assim, é a mesma doença. Só que o bebezinho novo, a criança abaixo de 4 anos, é difícil você fazer o diagnóstico de uma bronquite e de uma asma. Entendi. Então tem o bebê chiador que chia por causa da mudança de tempo, por causa quando gripa, né? As bronquiolites, né? Que pode fazer o bebê chiar. Então a bronquite e a asma é a mesma doença, né? Só que precisa fazer o diagnóstico mesmo em crianças maiores. Porque esses bebês chiadores, com o tempo, eles vão parar de... Eles vão e aquele chiado mesmo, você chega a escutar, doutor? Escuta sem aparelho, só de... A criança vai ter a expansão do tórax, a frequência respiratória vai aumentar, vai ter o chiado no peito, porque o bronco está fechando ali. Então ele fecha, vai ter um meio de secreção, né? E aí quando você fecha a pressão do ar ali... E o que provoca isso? É vírus, bactéria ou é uma reação natural do organismo? No bebê novo, a maioria das vezes é vírus. Infecções virais, bronquiolite, vários vírus pode fazer o bebê chiar, né? Entendi. E aí as crianças que já têm histórico de alergia, quando o pai e a mãe é alérgico, aquela criança que está sempre tossindo, que vai correr, vai brincar, tosse, aí já pode ser alergia, uma alergia respiratória, né? Entendi. Já começa desde o novinho também, então às vezes passa meio despercebido. E falando sobre essas doenças, doutor, tem uma que está muito em evidência e que eu estou muito lá dentro do hospital agora, do pronto-socorro, que eu vejo muito que está acontecendo agora, principalmente nos últimos dias, que tem muitas perguntas aqui. Né? Tá perguntando o que é bactéria ou vírus, doença pé, mão e boca? É comum nas crianças? Então, como que pega isso? O que está acontecendo? Nessas últimas semanas, eu devo atender em média 5 a 6 crianças com vírus mão, pé e boca. É um vírus que o nome dele é Coxsackie, né? Ele dá tipo a catapora, ele dá umas bolinhas na bolha, estoura, sai uma aguinha, dá na boca. Se você abrir a boca da criança, tá todo cheio dessas bolinhas, dá no pé, uma bolinha também que estoura, e na mão. Então por isso que chama mão, pé e boca. Você vê, dá nos 3 locais então? E pega muito fácil, né? O contato ali da criança, principalmente agora que começa o inverno, as crianças estão mais próximas, brincando ali. Então nas escolinhas, na creche, vai pegando todo mundo. Aí vai passando para todo mundo. Vai passando para todo mundo. E tem remédio para isso, doutor? Remédio só sintomático, analgésico para dor, mudar a consistência da alimentação, né? Uma alimentação à base de uma sopinha, uma gelatina mais leve, né? Alguns sprays de anestésico pode bater na boca. A criança dá febre? Dá febre alta, às vezes nos 2, 3 primeiros dias, né? E é um quadro arrastado, é 1 a 2 semanas. Primeiro vai dando as bolinhas, depois começa a secar, né? E que ajuda também no banho, naquele comprimidinho roxinho permanganato de potássio. Você então pode dar o banho que a gente usava na catapora. É porque o vírus é parecido, né? Olha pra você ver. E vezes... já tem vacina para isso, doutor? Não, para esse quadro não. Ainda não tem a vacina. Não. Então tomar os cuidados prevenção, mesmo, a criança, né? que começar os sintomas, já tirar da escolinha, da creche, né? Para não espalhar o vírus. Vamos lá, o pessoal da nossa educação, né? Municipal, estadual, particular.
Então, a criança que tiver sintomas não deve ir para a escola. Não deve, tem que ficar em casa, porque o contato ali próximo, né? Entendi. Tomou no mesmo copo, bebeu até gotículas que saem da boca, vai tudo contato ali mais próximo, mas na época do frio, né? Tudo vai Na contaminar, época do né? frio, todas as doenças respiratórias aumentam. No calor, você está mais longe. Por que, doutor, que aumenta no frio essas doenças? O frio provoca essas doenças ou é porque está mais aglomerado? As duas coisas. No frio, o vírus prolifera mais rápido. E no frio, está todo mundo junto. Na calor, está todo mundo mais afastado, né? As crianças na escola, está todo mundo juntinho, né? No frio. Então, a proximidade ali da transmissão. E no frio, esses vírus costumam se proliferar mais, né? Então, as duas coisas. Interessante, hein? Doutor, antigamente, principalmente as nossas avós, né? Falava o seguinte, não sai com o menino vento frio, não. Você tem que cobrir o peito, cobrir as costas. É mito ou é verdade? A mãe tem que agasalhar a criança ou não agasalhar? Claro que tem que agasalhar porque ela vai sentir frio, né? Mas não agasalhar causa algum tipo de doença na criança? Então, o recém-nascido bebê, você tem que ter um cuidado maior, porque qualquer ventinho bate no ouvido já irrita um pouco, mas causar a gripe não causa, né? Ele pode, assim, às vezes ficar mais choroso, que vai irritar mais, principalmente os novinhos. Queima, né? Na verdade, né? Agora, a criança que é alérgica, que tem alguns gatilhos, né? Tem um frio que desencadeia asma, rinite, né? E esses costumam piorar, mas não é que não é a causa, né? É um gatilho Entendi. mas então é mais um mito. Não, é mais um mito, porque então, o vírus é transmitido de uma pessoa para outra, então, né? Então, o que faz a doença a transmissão, contato, proximidade de uma pessoa para outra. Agora, a Nara Carolina está perguntando uma pergunta interessante, doutor. A doença pé, mão e boca pode pegar mais de uma vez? Pode. Olha, você vê. Pode então, pegar mais de uma vez. Da gripe. Os novinhos, a imunidade está sendo formada, eles pegam com maior facilidade, né? Os crianças maiores que a imunidade já tá mais desenvolvida, a chance de pegar é menos, mas pode repetir. Né? Então tomar o cuidado, a prevenção frequente, não pode. Sempre é o melhor caminho, né, doutor? Prevenção. Então prevenir, se viu que uma criança não ter contato, né? As mães, as famílias têm que ter esse entendimento, né? Você está ali numa reunião familiar, não, tadinho, vamos deixar ele isolado, não, e tal. Se levar, vai passar para as outras crianças, né, doutor? Não é que está excluindo, é uma questão da prevenção mesmo, higiene, né? Uma coisa que é importante também, assim, que a gente deve falar, bebezinho quando nasce, as visitas, né? O pessoal vai muito visitar. E às vezes o adulto está ali com a gripe leve, acha que está normal, chega para visitar o bebê e essa gripe que vai passar bronquiolite para ele. Né? O bebê não tomou as vacinas, a imunidade está baixa, né? Então, o pessoal que for visitar recém-nascido não ir gripado, passar álcool na mão, às vezes uma máscara, né? Então isso não é enjoamento da mãe do pai, né? A mãe tem que ser enjoada mesmo nos primeiros meses, tem que ser enjoada. Evitar a visita, né? Esperar a criança tomar a primeira vacina. Se estiver gripado, não visitar, né? Lá passar, higienizar as mãos. Às vezes não tem essa consciência, né? Não vai tem. Lá, chega beijando na mãozinha da criança. Se você tem vírus, né? bactéria, ele vai passar tudo. Então tem que ter esse cuidado. Então não é enjoamento de você não, mamãe. É o correto a fazer, né, doutor? Correto. Doutor, a última doença que nós vamos falar aqui, antes da gente passar por um tema muito importante, que é a alimentação saudável das crianças maiorzinhas, né? Certo. Que é a bronquiolite. O que é a bronquiolite também que está atacando muitas nossas crianças? É uma doença nova, doutor? Porque assim, há 10, 15 anos atrás eu quase não ouvia falar nessa doença. Não, né? Ela sempre existiu, né? Ela é causada por um vírus, né? Chama vírus sincicial respiratório. A criança vai inalar esse vírus, ele vai para o pulmão e simula uma bronquite. Ele começa a chiar peito, dá febre, falta de ar, né? Em alguns casos leva à internação, tem que usar oxigênio. Em alguns casos pode ficar até muito grave, até às vezes tem que ir para UTI, né? Então, por isso que eu falo, se tem algum parente que está doente, não visitar a criança, higienizar as mãos, usar máscara, Isolamento, né, doutor? Porque pega através de um contato de um para o outro. O bebezinho, a imunidade está frágil, está em desenvolvimento, né? Então, pessoal, quando a gente dá essas orientações do distanciamento, de não manter, não é enjoamento, né, doutor? Porque o vírus pega, só que né? Tem a bactéria uma novidade, pega, né? Já existe vacina para bronquiolite. Ah, então já existe a vacina. A mãe pode tomar, geralmente na 34ª semana de gestação, ela toma a vacina. Ela vai proteger o bebê na gravidez até os 6. Então a mãe é que vai tomar. Essa ainda não tem no SUS, não, doutor? Ainda não tem, mas tudo indica que futuramente vai ter. Está encaminhando para ter, né? Que notícia boa, hein? E além disso, aí tem um medicamento,
ele não é uma vacina, é um medicamento que você faz no bebê. É um medicamento novo, chama imunobiológico, né? Você aplica no bebê, quando ele nasce, ele vai proteger contra o vírus da bronquiolite durante 6 meses também. Olha pra você ver, então que interessante. Tem uma vacina na mãe e um medicamento no bebê. Só que ainda são medicamentos caros, né? Não são acessíveis, mas a medicina começa assim, depois vai evoluindo para chegar no SUS, na rede pública, né? Então, graças a Deus que está caminhando. E vacina, gente, ó, não vamos entrar nesse mérito, não, mas vacina salva vidas. Salva, né, doutor? salva. Isso nós temos que partir. Porque o sistema imunológico você só vai ficar protegido se você tiver a doença ou se você vacinar. Então, que melhor nós você não vacinar. temos hoje paralisia infantil mais? Sumiu. Vacina, sarampo, essas Tem doenças várias, antigas, né? Tudo erradicadas. Cachumba, né, doutor? Cachumba. E às vezes quando dá, ela não dá muito forte, né? Exatamente. Então a vacina salva a vida, né? Salva. A vacina de Importante pneumonia. manter o cartão de vacinação da criança em dia, né, Foi doutor? lançada uma vacina nova agora, recentemente, Pneumo 20. Ela pega 20 sorotipos, né? Olha pra você Pneumococo é a bactéria que está mais no pulmão, que está na garganta, que está praticamente a maioria das infecções, pneumonia, tudo vem pelo pneumococo. Então a vacina começou com a Pneumo 13, passou para a Pneumo 15, hoje está na Pneumo 20, já tem na rede particular. Logo deve expandir para o SUS também. Que beleza. Então, quem tem condição de vacinar, né? Vacinar Pneumo 20, 20 sorotipos. E ela é uma imunidade duradoura, né? E essa semana teve inclusive umas polêmicas aí na internet que a gente percebe do SUS, né, doutor? É só quem trabalha no SUS, quem usa, nós todos que usamos, que sabemos a importância desse programa, né? Desse programa. Eu falo assim, é um plano de saúde de todos nós, né, doutor? É fantástico, né? Você comparar com outros países aí. Não existe, né? Um projeto, você vê programa. Que chegou uma vacina, rapidamente já foi distribuído para a sala de vacinações dos postinhos, rapidamente já é aplicado. Doutor, então a criança ela vai saindo do braço agora e já começa a ir para o chão. E tem um tema aqui interessante que fala muito sobre essa questão do crescimento e desenvolvimento, né? Sobre as marcas do desenvolvimento da criança, as primeiras marcas, né? Quando que o bebê, né, deve começar a sentar, quando que ele deve começar a engatinhar, a andar, a falar, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, doutor. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, a gente fala que ele é crânio-caudal. Ele começa da cabeça, vai para o tronco e vai para os membros, né? Então, o bebê nasceu, do primeiro para o segundo mês, ele começa a firmar a cabecinha. Tem então um exercício que a gente faz, chama tummy time, que é o tempo de bruço. A mamãe coloca o bebê de bruço numa superfície mais rígida, desde novinho. E que é com o estômago mais vazio, né? Alguns minutinhos, 1 minuto, né? O que esse bebê vai fazer? Ele vai forçar a cabecinha para levantar. Já é um exercício que você está fazendo para fortalecer. Olha, interessante. Então as mães têm que fazer o tummy time. Está na internet, tem vídeos explicativos, né? Então aí ele fortaleceu a cabecinha, ele vai começar no segundo para o terceiro mês. Toda mamãe deve fazer isso. Toda mamãe deve fazer o tummy time. Tem que aprender como é que faz, né? Tem vídeos explicativos na internet. Aí começa do segundo e terceiro mês para frente vai amadurecer o tórax, né? O abdômen. Terceiro, quarto mês ele vai começar a virar. Então o bebê que ali 3, 4 meses ele tem que começar a virar. Com 5 meses o neném começa a sentar com apoio. A mãe apoiada ali, ele já vai estar durinho, começa a sentar com apoio. No 6º mês ele já tem que sentar sem apoio. Olha, ele começa no 6º mês até o final do 7º mês, ele já tem que estar sentando sem apoio. Então, assim, se o bebê passou 6, 7 meses, 8 meses não está sentando, sinal de alerta. Já tem que alertar. Então, 6, 7 meses, a criança já não dá conta de sentar, coloca ali, ela começa a escorregar, a cair, aí já... Passou de 5 meses... interrogação. Passou de 5 meses, não está virando, sinal de alerta, né? Já tem que procurar um pediatra, um fisioterapeuta, né? Para ver o que está acontecendo. Bebezinho novo, além de firmar a cabecinha, ele tem um sorriso social. Com 2 meses, você brinca com ele, ele vai dar aquele sorriso. Bebê que não está sorrindo muito ou que chora muito o dia todo, pode ser um sinal de autismo, né? Bebê que não tem um sorriso social, que não chora muito. Quando você olha para ele, ele não fixa o olhar. Doutor, o que é esse sorriso social, quando você fala? Então, é quando você pega o bebê que brinca com ele, né? E ele dá uma risadinha para você, né? Toda vez que você brinca ali, aquele bebê que não sorri muito, pode ser, né, um sinal de autismo, né? O bebê que não olha no seu olho, ou se ele olha rápido e não fixa o olhar, pode ser um sinal de autismo também, né? Aquela criança que é muito inquieta, que é muito também inquieta, é um sinal de alerta. Pode ser, que chora muito, muito agitado, que quando não gosta de ter interação social, né? Olha, pessoal, que aula que nós estamos recebendo aqui com o nosso pediatra, Dr. Juliano.
tantas informações que eu não sabia nem da metade, viu, doutor, dessas informações. E aí vem outros sinais, então, tá né? aí, mamãe, você que está aí nos assistindo, né, viu esses sintomas, né, doutor? Atraso na fala, atendimento, né? atraso da fala também. Aí entra aqui na questão da fala. Então, aí o bebê sentou com 6 meses, né? Com 9 meses ele vai engatinhar, então o bebê com 9 meses tem que estar engatinhando. E a mãe não precisa ter medo, não. Não Pode colocar o precisa. menino no chão. Coloca no chão, né? Observando, quanto mais estimular é melhor. Então ele vai engatinhar. Aí com 10, 11 meses ele começa a escalar. Escala um sofá, já quer dizer que o desenvolvimento neuropsicomotor está adequado. Cai sentado, não tem problema. Cai sentado e aí com um aninho começa a andar. E escalou, começa a andar. Aí a fala começa ali com 6 meses, a criança, ou até antes, gugunando, né? Depois, próximo de um ano, já começa a falar umas palavrinhas. E 2 anos para frente já tem que estar falando frases, né? Que é o ideal, né? Tem bebê que é mais precoce, tem uns que é mais lento. Mas chegou ali 2 anos, por volta ali de 2 anos, não está falando nada, né? Às vezes também você conversa, já gera um alerta. Já gera um alerta. A criança, às vezes, você conversa, ela não entende muito, né? A dificuldade na compreensão já é um isso alerta. É importantíssimo os pais ficarem atentos a essas informações. Ficarem Para atentos. a criança falar, tem que ter estímulo, doutor? A mãe tem que conversar, né? Que às vezes a mãe tem que conversar com a criança desde novinho, né? Desde a gestação. Né? Já é o ideal para ela... Você vê da gestação? Ela já reconhece a criança ali que o pai conversa com a mãe, ela já reconhece quando nasce, né? Interessante, hein? Olha para você ver. Então aí teve esse atraso na fala, pode ser um sinal de algum problema, né? Ou a linguinha está presa, ou um sinal de autismo também, no atraso de fala, né? Essa linguinha presa, doutor, nós já vamos entrar aqui nos outros aspectos aqui, referente a essas doenças, né, que já entra nessa parte da saúde mental. Ficar atentos aí que tem muita informação. Essa questão da linguinha presa, quem que pode fazer essa questão de cortar? É um corte mesmo que faz na língua? Existe o teste da linguinha. O bebê, quando nasce, na maternidade, o pediatra já avalia o freio lingual. Se ele tiver... Porque a criança ela tem que passar a língua para fora do lábio e quando ela chora, a língua tem que subir. Então, os sinais de alerta. Quando o bebê não está passando a linguinha para fora do lábio ou quando ele chora, a linguinha não sobe, o freio pode estar segurando ou a língua pode estar até colada. Isso é natural de acontecer? Não, ele tem que subir a língua e tem que passar a língua para fora do lábio. Se a língua não passa para fora do lábio ou não sobe, está errado. Aí ele pode estar só com o freio lingual curto, tem que dar um piquezinho, ou ele pode estar com a língua colada. Às vezes o médico otorrino tem que levar para o bloco cirúrgico. Acontece também? Pode acontecer, tem que descolar a língua todinha ali. Às vezes não é um simples pique, não. Olha para você ver. Então tem que ter uma avaliação pediatra, odontopediatra e o otorrino. São os 3 mais indicados. Que às vezes tem que levar para o bloco cirúrgico, descolar toda... Mas tem tratamento. Tem tratamento. Então, faz, recupera na rápido. dúvida já passa, né? Às vezes é só um piquezinho ali, é mais rápido. Quanto mais cedo fizer, melhor. Aqui todos os partes que são feitos aqui em Monte Carmelo tem a presença do pediatra, né, doutor? Com certeza, a maioria tem. O pediatra está na sala de parto e tem que ter, né? É interessante. Porque os primeiros minutos ali são um minuto de ouro. O pediatra doutor, tema aqui importante, né? Aí nasceu e tudo... Teste do pezinho. O que é o famoso teste do pezinho, doutor? Então, o teste do pezinho é um exame que é feito no bebê. Você fura aqui o pezinho dele, vai sair uma gotinha de sangue, né? Você põe num papel filtro e manda para o laboratório. A partir desse exame, vai identificar várias doenças. Antigamente, o teste do pezinho identificava 4, 5 doenças. Hoje até mais de 30. Né? Que isso? Doenças graves, né? Doenças raras já estão, pelo SUS, já estão sendo identificadas. Então é muito importante, faz até o 5º dia de vida. Olha pra você ver. Aí não tem só tem o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do coraçãozinho. Então são os testes de triagem neonatal. A medicina evoluiu demais, né, doutor? Melhorou demais, tudo feito no hospital, na sala. E com isso, cada vez mais, nós estamos diminuindo a mortalidade infantil, né, doutor? Esses testes de triagem, vacinação, evita, né? leite materno... Com tudo isso, diminui a mortalidade infantil. Nós vamos diminuir a mortalidade Consulta infantil. com o pediatra nas primeiras semanas, né, também. Ótimo, isso é importante, tá vendo, pessoal? Para a gente diminuir, depende da mãe, depende da família, depende de toda a estrutura, dos cuidadores, né? Dos cuidadores, né? Verdade, doutor. A rede de apoio, né? Aí nós vamos entrar num tema aqui muito importante, que hoje é muito discutido, está muita evidência sobre as doenças da saúde mental das crianças, né, de forma geral.
Doutor, fala um pouquinho para nós sobre a ansiedade, TDAH, o autismo, né? Como que os pais podem identificar, como que os pais podem apoiar, quando que deve procurar o diagnóstico. Vamos falar especificamente do autismo, né? Que hoje está muito em evidência, TDAH. Quais são os primeiros sintomas? Quando que a mãe deve alertar para isso? O pai, opa, será que minha criança tem autismo, tem TDAH, está com ansiedade em excesso? Quando que os pais devem alertar para essa parte da saúde mental? Então, o autismo já começa desde novinho, né? Aquele bebê que não sorri muito, aquele bebê no sorriso social que a gente tinha falado, aquela criança que chora com frequência, que está muito irritado geralmente o dia todo, a criança que não olha no olho da mãe ou do cuidador, ou às vezes olha e já desvia o olhar, né? não fixa o olhar, pode ser um sinal de autismo. A criança que tem alguns estereotipos, às vezes andar na ponta do pé, fazer alguns movimentos com as mãos, pode ser sintoma de autismo. É lógico que é um conjunto, não é só um sintoma que você faz diagnóstico, é um conjunto de sintomas, né? Então esses são os principais. O atraso na fala, a criança que chegou ali perto de 2 anos não está falando nada, né? Então tem que passar por uma avaliação do fonoaudiólogo, do pediatra, né? do psicólogo, do terapeuta ocupacional depois, né? Tanto que lá na PAI já tem todo o programa TEA lá, né? Você tem psicólogo, terapeuta ocupacional, né? O psicólogo até para a família também, né? Que é uma doença nova. A família tem que entender a doença, aceitar a doença para tratar. Porque às vezes a família não quer aceitar. Quanto mais cedo o tratamento, a criança vai evoluir melhor. O autismo ele tem nível 1, nível 2, 3 de suporte, que as gravidades do autismo. Está tendo algumas mudanças aí, mas mais ou menos isso. Então, se essa criança tem um tratamento precoce, desde novinho, já faz fono, faz TEA, ela vai evoluir bem. Às vezes você já coloca no esporte para desenvolver a parte motora, a natação. Só que hoje o que agrava o autismo, o TDAH e a ansiedade, uma coisa que é primordial hoje é o excesso de telas. Nós vamos entrar nesse assunto, pessoal, agora mesmo. Se tem uma pessoa que é contra a tela para criança, está aqui do seu lado, doutor. Nós fizemos um investimento grande na cidade, né, quando eu fui prefeito, e o nosso prefeito Ricardo continua, mandar um abraço ao nosso prefeito Ricardo que está nos assistindo, né, que eu fiz muitas pracinhas aí na cidade, doutor. Ah, mas o Paulo só faz praça, o Paulo só faz parquinho para as crianças, o Paulo não faz mais nada. Tá aqui do nosso lado um usuário dessas pracinhas, ó, que tá todo dia com a menininha dele lá na pracinha do Camilão, aquela praça lotada. Doutor, investir nisso, né, nessa questão desses espaços abertos, que na época eu lia muito, estudava muito sobre isso, né, sobre essa questão, né, das crianças, o excesso de tela. É importante investir nessa saúde para as crianças? Muito importante. O excesso de tela, o que ele faz com o cérebro da criança? Essa hiperestimulação, você tem um excesso de dopamina, que é um neurotransmissor que tem no cérebro. Então a criança começa a ficar muito agitada, pode ter distúrbio de sono, né? Pode diminuir a interação social, às vezes quer ficar só no quarto, no celular, não interage com a família. A parte motora está complicada, a criança não brinca, não corre mais. Então na pracinha, ele está brincando, está correndo, está em contato com a natureza, ele tem interação com outras crianças, melhor interação social. E ele gosta disso, né, doutor? Gosta a gente disso. vê a alegria da criança quando ela está correndo num parquinho daquele ali, numa pracinha, né? A interação das mães, né, o contato maior com os cuidadores, né? Então tudo vai melhorando, né? Então a criança que tem que voltar ao tempo antigo, é brincar, correr, os esportes coletivos, né? Tá aí o vôlei, né? Exatamente. Aprender a perder, aprender a ganhar, ter limite. A criança tem que ter limite. Tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar. Não é quem decide é o pai, a mãe, o cuidador, né? A criança isso tudo vai favorecer ela. O sono adequado é o sono mais cedo que vai produzir melhores hormônios. Criança que dorme muito tarde, que fica ali na televisão. Dormir cedo é importante. Dormir cedo é importante e acordar cedo, porque a produção tem um hormônio que chama melatonina, ele é produzido mais cedo. A criança que dorme muito tarde já perdeu esse hormônio. Isso influencia no crescimento. Tá vendo, pessoal? Então isso aqui, ó, ele tanto ajuda quanto prejudica, né, então, doutor? Então tela não é só celular, não. É televisão, é tablet, videogame. Tá vendo, pessoal? Quando a gente às vezes fala assim, minha criança não mexe com o celular, né, doutor? Às vezes não mexe com o celular, mas tá mexendo no tablet, ou tá na televisão, Verdade. Né? Ou tá no videogame ali várias horas jogando, aquele hiperestímulo, né, de dopamina. Aí o cérebro tá muito estimulado. Então isso atrapalha mesmo, né, doutor? Atrapalha, porque depois quando tem na vida a gente tem dia bons, ruins, tem a rotina, e quando chega na rotina que não tem nada ali,
começa a ficar ansioso, Eu deprimido. sei que isso não existe receita pronta, doutor. Mas o senhor, como pediatra, o que o senhor fala para essas mães, para esses pais? Quando que a mãe e o pai devem colocar esse instrumento aqui na mão da criança? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela determina alguns horários que a criança pode usar a tela, alguma quantidade de horas, né? Então, criança abaixo de 2 anos é 0 tela, nem na televisão ali, aquelas galinhas pintadinhas, não. Você põe um bebê na frente de um desenho daquele, ele vai ficar lá 24 horas, olhando, parte motora, 0. Se tiver alguma comida ali do lado, um salgadinho, ele está olhando e está comendo, não está vendo nem o que ele está comendo. Obesidade. Comendo errado, obesidade, né? Começa desde ali também. Tá vendo, então, pessoal? Aí depois dos 2 anos, você pode, dos 2 aos 6 aí, 1 hora, né? Sempre supervisionado pelo pai. O pai tem que estar vendo o que a criança está mexendo na internet, né? Os aplicativos que ela está entrando, né? Aí depois dos 6 anos para frente, até os 13 ali, umas 2 horas, depois no máximo umas 3 horas, 13 anos, fase adulta, umas 3 horas. Mas tem que ter conteúdo educativo, né? Porque você ficar só ali também... Exatamente, né? Lógico, pessoal. tem alguns períodos de lazer, mas... né? E aí, doutor, nós vamos entrar num ponto que, assim, eu vou falar, eu sou totalmente contra a criança ter acesso a isso. Claro que nós não podemos privar a criança da tecnologia, moderno, né? Os coleguinhas, né? Não tem como, né? Mas quanto mais puder evitar, né, doutor, melhor. A criança brincar. E outra coisa, internet é terra sem lei, né? Você viu esse caso que aconteceu essa semana, né? Os desafios da internet. Os desafios lá desses rede social da vida aí, que a gente não pode falar os nomes aí que vocês sabem, né? Em Monte Carmelo já aconteceu alguns casos também. Já aconteceu, doutor? De criança fazer desafio com o primo, tomar comprimido. Eu já peguei um caso. Olha pra você que ver. o primo maiorzinho falou que tinha que tomar comprimido, a criança tomou também e veio pronto-socorro. Você vê, pode ocasionar uma morte por conta... Desafios, então você tem que monitorar o que seu filho está assistindo, né? Com certeza. Porque hoje a internet tem muita gente ali que está disfarçado com outros perfis, né? Então, e todas essas redes sociais, pessoal, é só vocês pesquisarem. Tem como você clicar lá, tem como você privar as crianças, selecionar os conteúdos, né, que essas crianças podem ver. Então depende de você, pai. Depende. Né? Você que vai escolher o que seu filho vai ver. O pai, o cuidador que está ali. Exatamente, doutor. Tanto nas telas, né, quanto na alimentação, né? Com certeza. Doutor, tem muita pergunta aqui em relação ao autismo, né, chegando aqui para nós aqui. Então, assim, uma pergunta, doutor, sobre o autismo. O autismo é uma doença nova, tem aumentado muito nos últimos anos por conta do excesso de tela ou é porque aumentou o diagnóstico? Explica para nós aí, que tem umas pessoas perguntando aqui sobre a questão do autismo. O autismo é multifatorial, né? Você tem fatores desde a gestação da mãe, uso de agrotóxicos, tem estudos, né? Alimentação materna, né? Os prematuros têm uma chance maior de ter autismo. Antigamente, prematura, a maioria não sobrevivia, né? Hoje, com as UTIs, então aumentou os prematuros. A mãe, às vezes, quando tem um filho mais velho, pode ter chance maior de ter autismo. Tá, tudo em estudos, fatores genéticos, né? Agora, o excesso de tela vai piorar o autismo, né? Se ele tinha um nível 1, ele pode passar para o nível 2, ficar mais agressivo, né? E a criança que fica no excesso de tela, ela pode se comportar como autista. Porque ele fica ali no quarto, hiperestímulo. Diminui a interação familiar com a família, que às vezes quer comer na cama lá, não quer comer, não quer sentar com a família, está só no celular, televisão, ele não quer praticar um esporte, então ele se comporta como autista. Olha para você ver. Pode se comportar, né? Olha para você ver o tanto que é importante observar. E a gente acha que coitado, vamos deixar ele brincar, mas tem que colocar limite, né, doutor? Resumindo, mãe e pai, quem vai colocar o limite é vocês. É o pai. Não é o pediatra, não é o médico, não é o professor. O pediatra ajuda, a escola ajuda, mas é o pai, a mãe, o cuidador. Tem que ter horário para acordar, horário para dormir, alimentação adequada, né? Sentar na mesa. Antigamente todo mundo sentava na mesa com os pais. Hoje, às vezes, um está no quarto. Não, tem que voltar esse hábito de sentar na mesa. E depois é um jovem frustrado, que não sabe enfrentar problemas, não sabe enfrentar desafio, vai ter o primeiro emprego, cria problema, vai para a faculdade, cria problemas, frustrações, né, doutor? E o pai é o exemplo, né? O pai e a mãe é o exemplo. Então, aí vem as depressões. Se o pai está alimentando errado a mãe, a criança vai copiar o pai, né? Tá vendo, pessoal? Então, não foge muito, né? Alimentação saudável, atividade física, né? Suplemento quando necessário de vitamina D, de ferro, né? Quando o pediatra achar. Interessante, então, estilo de vida saudável, né?
Doutor, tem uma pergunta aqui interessante do Paulo Vitor. Até qual idade o pediatra atende? Qual que é essa transição da criança para adolescente? Normalmente é 12, 13 anos, né? Então, até 12, 13 anos pode atender. Pode. Aí, ô Xará. Então, até 12, 13 anos Agora pode atender, né? A criança cria um vínculo tanto com o pediatra, com a família, às vezes quer ter mais... Às vezes tem um adulto que eu gostar, né, doutor? Mas é bom, né? Essa criação de vínculo, né, com a família é importante, né, doutor? A Poliana está perguntando aqui, doutor, quantos anos é recomendado a criança fazer o exame de espirometria para diagnóstico definitivo de asma? Então, o exame de espirometria, ele não é simples de fazer, porque a criança tem que soprar, né, no computador, e aquilo ali vai gerar um gráfico para ver a capacidade do pulmão. Sei. Então, normalmente é criança maior, 8 anos, dependendo da criança, cada criança é de um jeito, né? Entendi. 6 anos, 8 anos, né? Tem que ser uma criança maior para dar conta de fazer o exame, porque às vezes não vai conseguir. Aí o diagnóstico é feito pela falta de ar, por esses sintomas, né? Na verdade, tem criança que tem espirometria normal e que tem asma, então o diagnóstico da asma é mais clínico. O médico... porque tem vários tipos de asma alérgica, asma não alérgica, né? Então ele vai fazer, às vezes pedir um teste alérgico, espirometria, mas o diagnóstico é clínico. Aquela criança que corre, tosse muito, que às vezes corre e fica cansada, né? Sei. É uma criança que está sempre gripando, né? Então ela pode ter sintoma de asma. Às vezes não está chiando o peito, mas ela pode ter asma. Uma pergunta aqui interessante, doutor. Ó. É verdade que existe a famosa dor de crescimento? A criança sente dor no osso? Existe, né? A criança, às vezes, aquela criança é uma dor que é mais no final da tarde, à noite. Às vezes a criança correu muito, brincou muito. Ela fica mexendo com os pés, vira para um lado, vira para o outro e tem essa dor. Mas o que é importante? Que não incha nenhuma junta, né? A mãe faz uma massagem ali, já passa. E às vezes o pediatra faz uma avaliação, pede outros exames para investigar outras dores, né? E quando não acha nada, pode ter essa dor do crescimento, sim. Gente, né? essa eu não sabia. Mais nos 2 membros, né? Mais à noite, mais nas pernas, né? Uma outra pergunta interessante aqui, doutor. Laser terapia é bom para doença mão, pé, boca? Ótimo. Ó, pessoal, então tá aí, ó. Os fisioterapeutas usam muito, fisioterapeuta, os dentistas, né? Porque o laser ele tem o infravermelho e o vermelho, né? Então, na fase inicial que está estourando aquela bolinha, você pode fazer o laser que vai ajudar, né? E faz algumas sessões, vai ajudar a cicatrizar mais rápido, vai tirar a dor. O laser é bom quando está nascendo o dente ali. O dentista pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer o laser também no dentinho que está nascendo, ajuda, né? Então, o vírus... No herpes, aquele herpes zoster, que tem aquela dor terrível, você pode fazer laser também, né? Também tudo ajuda, né? Ajuda. Doutor, a Maria Divina está perguntando, autista, né? Deve ser que ela colocou certinho aqui. Autista, né? Ou a doença, o autismo, é genético? Pode ter fator genético envolvido, sim. Então, é multifatorial. Relacionado à alimentação da mãe, né? Relacionado ao prematuro. Às vezes a mãe que é mãe mais... com idade mais tardia. Então, é um conjunto multifatoriais, né? Fatores genéticos, né? Interessante. Ó, a Sana Gontijo, um abraço, Sana, para você, para o César, viu? O César é um grande amigo. Tá perguntando aqui, doutor, é importante saber, né? Sou professora, que o número de autistas é preocupante. Eu vou até pedir o doutor para falar de novo sobre isso. Doutor, aumentou o número de autistas ou aumentou o diagnóstico? Então, a população aumentou, os profissionais se capacitaram mais, então eles estão fazendo mais diagnóstico, né? Hoje autismo era pouco falado, hoje é mais divulgado na mídia, então o diagnóstico, os profissionais se capacitaram, mas o número de casos aumentaram. Aí isso ainda está tendo estudos, se é alimentação, uso de agrotóxicos, se está relacionado a medicamentos. Então não existe assim uma causa específica, não, né, geral, doutor? É multifatorial. Ainda está em estudos, né? Tem muitos estudos em andamentos, né? Isso aí. Pessoal, olha para você ver que aula que nós estamos aqui ganhando com a presença do nosso amigo doutor Juliano. Pessoal, se você quer ganhar essa canequinha, o pessoal gosta de canequinha, viu, doutor? E você já vai levar uma para casa também, obrigado, viu? De presente. Muito bonita aí a caneca. Em agradecimento à sua participação. Continua mandando suas perguntas, né, Mauri? Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio dentre as pessoas que estão participando, né? Doutor, tem uma pergunta aqui interessante também sobre o autismo. Eu falei muitas dúvidas, né? Quem tem autismo tem tempo de vida
menor, vive menos mediante esses problemas ou não? Então, vai depender do diagnóstico precoce, das terapias, né? Então, tem criança que frequenta igual lá no Tia Colher, na PAI, passa para o psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Se ele tiver essas terapias regulares e mais as vacinações, né, ele vai ter uma vida normal, né? Lógico, a parte motora dele às vezes é um pouco inferior, mas a mãe pode pôr no esporte, né? Então, assim, tendo esses cuidados, ele consegue ter uma vida normal, né? Tem as suas limitações, né? Entendi. Mas é uma vida normal, né? Desde que faça as terapias adequadamente, um diagnóstico mais precoce, a família entenda a doença, né? Interessante. O doutor falou aqui uma coisa, doutor, nós estamos caminhando já para o fim. Já passou de uma hora a nossa conversa, acredita? Passou de uma hora. O tanto que tá boa a Tem nossa conversa. muita coisa para falar ainda. Tem muita coisa para falar, né, doutor? Então, o que acontece? Ele falou aqui muito do programa Te Acolher, né, que é esse programa que nós fizemos em parceria com a PAI de Monte Carmelo. Um abraço a todos lá, que é uma instituição extremamente competente, específica, né, doutor, para cuidar dessas crianças. Então, esse programa tem feito a diferença na vida dessas crianças, né, doutor? Com certeza. Quando você tem um diagnóstico de autismo, a criança tem que passar por vários profissionais para ela ter um resultado, né? Às vezes no nível 2 passar para o nível 1, né? Então, o diagnóstico precoce, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Psicólogo para a família também, né? Então, se faz o diagnóstico precoce e começa as terapias mais cedo, vai ter um resultado com certeza ótimo, né? Então, na PAI tem todos os profissionais que vão... Foi um programa inovador. Fisioterapeuta também, né? Para ver a parte motora. Antes de lançarmos esse programa, doutor, nós fomos em alguns centros que criaram, inventaram para cuidar do autismo, mas nós não vimos assim uma eficácia nisso. Então, o que nós pensamos? Vamos trazer a PAI para esse projeto. Já tem uma estrutura, né? Já tem profissionais. Exatamente, que já tem toda a estrutura, e hoje nós temos uma dificuldade, né, de conseguir esses profissionais. Você vê, muito requisitado. Muito requisitado. Hoje, por exemplo, é difícil a gente contratar TO, fonoaudiólogo, o próprio pediatra, né, doutor? É difícil, hoje tem falta no mercado, né? Então, assim, ali tem tudo. O neurologista, que é difícil hoje conseguir médico neurologista. Isso. Então, com essa parceria que nós fizemos, melhorou muito, né? Doutor, caminhando para o fim aqui, tem mais uma pergunta que o pessoal está muito em dúvida. Pediu aqui, Paulo, doutor Juliano, explica melhor sobre essa doença pé, mão e boca, né? O que vem causar isso? É grave? Aí o pessoal já preocupou, tá achando que é doença grave, doutor. Não é doença grave, né? Ela é autolimitada, né? O vírus, em média, dura 7 dias, vem a febre os 3 primeiros dias, dá as bolinhas, mas não é doença grave. Tem o desconforto, a criança vai parar de alimentar, né? Vai coçar, porque são várias feridinhas na boca, mas não é doença grave, ela é autolimitada, né? Tem esse desconforto de piorar a alimentação, né? Às vezes tem casos que tem que internar por causa de alimentação, né? Mas não coloca em risco a vida da criança, não. De vida, não. Então, Lázaro, meu amigo, então tem que preocupar, porque é uma doença, né? Provoca transtorno, mas não causa. Doutor, você quer colocar mais algum tema em pauta para a gente discutir? Eu acho que você acha que, como recomendação? Para falar, né? Mas eu acho que, assim, no geral, a questão do aleitamento materno, né? Sim. E o estilo de vida saudável. O que é o estilo de vida saudável? A criança tem que praticar esporte, tem que ter um sono adequado, tem que ir no pediatra, tomar o suplemento de vitamina D, sulfato ferroso quando é preconizado, né? E tem a parte de lazer, né? Então, esses pilares aí da estilo de vida saudável. Isso é de segunda a segunda, final de semana, né? Então, quem consegue praticar isso vai ter uma saúde melhor. As vacinas, que são muito importantes, né? As vacinas também, né? Então, ter o estilo de vida saudável, né? Interessante. Diminuir as telas, uma alimentação com mais frutas, verduras, diminuindo aí farinha de trigo branca, que é o glúten, né? Que causa... O glúten causa problema mesmo, doutor? Alergia em todo mundo ou então, ele escolhe algumas pessoas? Tem algumas pessoas que já têm a doença mesmo, doença celíaca, né? Que o glúten faz muito mal. E tem outras que o excesso do glúten ele pode ir inflamando o intestino aos poucos. Né? Então, as doenças vêm da inflamação. Excesso de glúten, né? Para algumas pessoas, excesso de leite, né? Pode estar irritando ali os alimentos ultraprocessados, industrializados, enlatados, com corante, conservante, vai tudo irritando o intestino. Então a pessoa fica inflamada.
às vezes as doenças vêm a maioria ali do intestino, porque o intestino fica mais permeável e passa mais vírus, mais bactérias, alguns parasitas, células tumorais e vai espalhando no corpo inteiro. Então a inflamação nos vasos, tudo. Então o excesso de glúten, o excesso de alimentos industrializados. Comer mais fruta, tudo né, doutor? De pacotinho. Alimentação saudável mesmo, né? Natural, né? Natural. Você pode ver que antigamente não existia muitas essas doenças, que você tinha ela na fruta, na fazenda lá, né? O leite antigamente não tinha muita ração, não tinha muito hormônio, né? Verdade. A vaca dava 3 litros de leite, hoje ela dá 40, 50, né? Então, alteração genética. Artificial demais, né, doutor? Muita proteína que em excesso. Mas assim, o leite é importante também. Que tem o cálcio, né? Mas o excesso desses alimentos que é prejudicial. Que provoca, né? Doutor, eu sabia que o senhor era muito querido, mas não sabia que era tanto assim, não. Você viu tanto de mensagem aqui, né, Mauri? De abraço, de agradecimento. Cuidou do meu filho. Pra todo mundo aí. Cuidou da minha criança, tem né? muitos anos, né? Desde 2003, né? Então, já passou... E graças à sua humildade, à sua inteligência, tem feito a diferença, possível, né? Para ajudar. Tem uma mensagem aqui interessante, ó, da Nayana Mundim. Doutor Juliano, o José Vinícius já está com saudades do... Vou falar uma entre várias aqui, ó. Doutor Juliano, José Vinícius já está com saudade do senhor aqui nas consultas do postinho da Castanha, do Araraquara. O senhor ajudou muitas crianças aqui, ó. Eu trabalhei lá há muito tempo, manda um abraço pessoal do Araraquara, da Castanha, eu trabalhei lá. Trabalhei na Castanha... Trabalhei em Araraquara, em Coromandel, né? Grupiara. Já rodou bastante, hein, doutor? Berlândia, né? Então, a região toda aí. Que beleza, doutor. Um abraço para todo mundo aí. Então é isso, pessoal. Vamos sortear a caneca então, doutor. Nós temos aqui uma rodinha aqui, ó. Nós vamos clicar dentro das pessoas que participou e vamos ver quem que vai ganhar a canequinha. Pode apertar aqui, Maurinho? Pode. Então vamos apertar lá. Vamos ver quem vai ganhar a caneca. Duas, né? É 2 vezes que eu tenho que clicar aqui? Então vamos lá, eu vou clicar um, o doutor Juliano clicar outra. Ó, Aline Capanema ganhou a primeira. Parabéns, Aline. Obrigado pela sua participação. Né? Agora o doutor vai clicar aí no meio, no start, para nós sortear a segunda, doutor. Ó. Vamos ver quem vai ganhar a segunda. Tudo aí. Isso aí, quem vai ganhar a segunda canequinha. Lucimeire Enzo deve ser o filho, né? Deve ser, né? Lucimeire Enzo. Parabéns, Lucimeire, também para você, doutor. Ó, parabéns, né? Doutor, foi um prazer imenso. Prazer né? foi uma meu. Aula que nós tivemos aqui com você. Tem muito tema para falar, né? Alergia tem milhares de temas. Já é outro podcast, pode fazer outro podcast depois de alergia. Mas nós vamos aproveitar muito a sua capacidade e nós vamos fazer um outro podcast. Tem Instagram sim. também, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá também, né? Que bom. Às vezes demora um pouco para responder, né? Porque a gente trabalha em vários locais, mas acaba respondendo. Que bom, meu amigo. Eu fico feliz, viu? As dúvidas que for surgindo, a gente responde lá. Muito obrigado. Eu te agradeço aí pelo convite, né? Parabéns pelo podcast. Acho que vai ser muito bom para a população aí, né? Uma inovação. Com certeza. Que vai ajudar a trazer informação de qualidade para todo mundo. O pessoal está perguntando onde é que pega a caneca. Avisa que a Mindset vai entregar. Pessoal, você que ganhou a canequinha, a Mindset vai entrar em contato com vocês através do meu Instagram ou do Instagram da Mindset, vai entrar em contato. Doutor, a última pergunta, nós temos que vender o peixe também. O pessoal está perguntando, onde que o doutor Juliano atende? Então, pela prefeitura atende em vários postinhos. Estou na Santa Rita, estou no Alto da Vila, estou na Elias de Moraes. Tem vários, vou citar todos aqui, né? E particular atendo aqui na Clínica Vida, próximo ao pronto-socorro, né? Beleza. Então aí, lá pessoal... todo dia, lá também atendendo alergia, pediatria. Né? E alergia você atende adulto também? Adulto, criança, né? Doença respiratória, asma, rinite. Então não perde a oportunidade, não. De pele, né? Surgiu alguma dúvida, o doutor Juliano tá lá. Teste alérgico, né? A gente faz lá também, né? Faz os testes também, interessante, né? Faz também. É isso aí, meu amigo. Então, muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando muito, dando muita vida, muita saúde, para continuar todos nessa missão de continuar ajudando o nosso povo, né? Com certeza. Muito obrigado aí para você. Abraço a todos os internautas aí, né? Isso aí, pessoal. Pessoal, obrigado. Então, até o próximo podcast. Obrigado. Show. Muita coisa, né? Nota 10. Acaba... Não foi? Ansiedade.